Nós estamos começando hoje uma série que serão de 3 mensagens. E a história central dessa série é essa história, conhecida como a parábola do filho pródigo. Alguém nunca tinha ouvido essa história? Levanta a mão. Do filho pródigo. Alguém nunca ouviu? É a história talvez mais conhecida da Bíblia, né? Algumas pessoas dizem que essa parábola é o evangelho dentro do evangelho. Porque evangelho é o resumo do que Jesus fez por nós, é a boa notícia, né? Porque esse seria um resumo da vida de Jesus, está nessa parábola. Cada mensagem vai focar num personagem dessa história. São 3. O filho mais novo, o filho mais velho e o pai. Pelo menos os principais da história, né? Só que eu imagino que vocês já viram mensagens ou alguma coisa falando sobre o filho mais novo, o filho mais velho e depois o pai. Eu vou inverter essa ordem. E eu vou começar, em vez de começar pelos filhos, como normalmente se faz, eu quero começar pelo pai. Sabe por quê? Não é só porque é véspera do Dia dos Pais, né? Tá, eu confesso que um pouquinho é. Né? Um pouquinho é porque nós estamos nessa pegada do Dia dos Pais. Mas eu acho que essa história ficou conhecida pelo nome errado. A gente conhece ela como a história do filho pródigo, né? Pródigo quer dizer gastador, esbanjador. Mas se a gente olhar com cuidado, a gente percebe que não é a história do filho pródigo ou do filho perdido, nas novas traduções trazem assim, mas é a história do pai que tem 2 filhos e esses 2 filhos estão perdidos. Porque um filho se perdeu fora de casa, longe do pai. O outro se perdeu dentro de casa, do lado do pai. Alguns se perdem desobedecendo a ordem do pai, mas também é verdade que outros podem se perder cumprindo à risca os mandamentos do pai. Penso que um nome mais apropriado para essa parábola poderia ser o pai amoroso com os seus 2 filhos. Ou o pai que ama de um jeito incondicional, por isso nosso tema aí, né? Incondicional. Mas de qualquer forma, o foco em cada um dos filhos vai ficar para os próximos sábados. Hoje eu quero dedicar atenção ao pai amoroso dessa parábola. Porque quando a gente compreende o pai, fica mais fácil de perceber a ótica dos filhos. Esse pai age de um jeito inesperado, demonstrando um amor sem limites, incondicional, pelos 2 filhos. Quando ele sai correndo para abraçar e para beijar aquele filho mais novo que volta com o rabo entre as pernas, né, como a gente diz, para casa, faminto, sujo de porcos, porque deu errado a sua empreitada longe da casa do pai, depois de ter gastado tudo que tinha ganhado. O pai age de um jeito inesperado, fazendo uma festa por esse filho rebelde e errado ter voltado. O pai age de um jeito inesperado quando ele sai da festa para conversar com o filho mais velho, tentando convencer o filho mais velho a entrar em casa e festejar também. O pai tem, pelos 2 filhos, um amor incondicional. E esse amor não impede que problemas, dificuldades, tristezas cheguem. E essa parábola revela para nós uma coisa bem nossa. A família não é um lugar só de alegria, mas a família também é um lugar de tristeza. A história conta isso. A história começa com um momento trágico, bastante difícil, de uma ruptura familiar. Um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao pai: pai, eu quero a minha parte da herança. E aí o pai repartiu com os 2. Primogênito ganhava 2/3, né? No caso de 2 filhos, naquela cultura, o primogênito ganhava 2 vezes a parte do mais novo. Então o mais novo pegou mais ou menos 1/3 e se foi, caiu no mundo. O mais velho ficou com 2/3, grudado no pai. Hoje em dia, na nossa cultura, já é mais comum que os pais dividam seus bens ainda em vida. Né? Isso se evita alguns problemas, custos, após o falecimento, inventário, aquela burocracia toda. Alguns pais hoje em dia já dividem, assim, vamos dividir para não dar briga depois. Mas isso não era nada comum na cultura daquela época, naquele lugar, no 1º século. O que esse filho mais novo está fazendo é uma afronta, é um desgosto muito grande para o pai.
É como se ele estivesse dizendo assim: pai, o senhor está demorando muito para morrer. Eu não me importo com o senhor. Eu quero viver a minha própria vida. Eu quero usufruir do que o senhor conquistou. E como um dia isso tudo vai ser meu, então faz favor, antecipa. Me dá a minha parte que eu estou caindo no mundo. Eu quero ser dono do meu próprio nariz. Eu não quero mais viver debaixo da tua autoridade. Não me interessa fazer parte dessa família. Consegue perceber que isso é uma ofensa muito grande para o pai. É um golpe que doeu profundamente no coração daquele pai. Imagino que aquele pai sentiu vergonha da sua vizinhança pela atitude do filho. Porque os outros ficaram sabendo, né? Se a história fosse real, bom, todo mundo vai ficar sabendo. O coração daquele pai doeu também porque o pai sabia das consequências de uma autonomia forçada antes da hora. O pai sabia no que ia dar. Mesmo assim, ele abre mão e diz: vai. Não bastasse isso, o coração do pai também dói quando no meio da festa alegre pela volta do filho que estava perdido, aí vem o outro, o primogênito mais velho, e ele também ofende a autoridade do pai. Ele, na conversa deles: ah não, como é que o senhor recebe esse teu filho aí? A linguagem dele é: esse teu filho, né? Ele já não é mais meu irmão. Esse teu filho o senhor recebeu. Não, pai, quem está errado é o senhor. O senhor precisa fazer as coisas do meu jeito agora. E aí o pai, que estava transbordando de alegria pela volta do filho mais novo, recebe agora um golpe do filho mais velho, que se revela muito amargurado por ter ficado junto do pai. E aí, como o nosso foco hoje é o pai, coitado desse pai. É pedrada de todo lado. Vocês já se sentiram assim? Como pai ou como mãe, quem é pai ou mãe, golpeado muitas vezes por uma atitude ou por uma fala de um filho? Ou até já se sentiu assim no casamento, golpeado pelo cônjuge? Família é esse ambiente não só de alegria, né? Mas de decepção, muitas vezes, de frustração e de tristeza. É curioso porque a gente se ilude com as novelas, com as séries, com os filmes, com as histórias bonitas da Disney, né? Em que aquele casal, a gente olha se foi feito um para o outro. Tudo se encaixa. Um é perfeito para o outro, eles conseguem viver felizes para sempre. E aí a gente muitas vezes vai para o casamento na expectativa de viver felizes para sempre. Como se fôssemos encontrar no casamento o amor incondicional, que vai suprir completamente a nossa necessidade. Às vezes a gente busca na relação com os filhos e achamos que vamos viver esse amor de um jeito lindo. Meu filho só vai me dar alegria. Se você ainda tem essa expectativa, não vai ser assim. Vai ter momentos em que eles não vão te dar alegria. E é assim. A relação familiar é cheia de desafios. Conforme os dias vão passando, a gente vai descobrindo que nem tudo são flores. Criar filhos, na nossa época, não é uma tarefa fácil. Não sei se foi no passado, mas nessa época que a gente está vivenciando, não é fácil. E aí já começa a surgir a geração que acha melhor não casar. Nós temos bastante jovens aqui na congregação, né? Alguns já começam a dizer: é complicado, é melhor não casar. E se eu casar, mais fácil é não ter filhos. Talvez seja mais fácil mesmo. Mas a gente também precisa considerar o que Deus nos ensina quando Ele nos chama para sermos pais e filhos, para viver nessa relação de pais e filhos. E talvez um texto de autoria desconhecida, não sei quem é o autor, ajude a gente a pensar. Filho é um ser que nos emprestaram para um curso intensivo de como amar alguém além de nós mesmos. Os que são pais aí, e mães também, né? Concordam com essa primeira parte? Filho é um ser que nos emprestaram para um curso intensivo de como amar alguém além de nós mesmos. Ser pai ou mãe é o maior ato de coragem que alguém pode ter, porque é se expor a todo tipo de dor, principalmente da incerteza de estar agindo corretamente. A gente nunca sabe se está fazendo o que é certo, o que é melhor. E do medo de perder algo tão amado. E ele mesmo diz: perder? Como assim? Não é nosso, lembram? Foi apenas um empréstimo. Mas a gente ainda assim tem medo de perder.
Filhos são um presente que Deus nos dá para nos tirar da zona de conforto. Quando está tudo bem, aí Deus nos manda um filho. E aí a gente descobre que a gente tinha muito mais coragem do que a gente imaginava que tinha. É o jeito de Deus nos ensinar a amar alguém além de nós mesmos. O casamento já vai nos ajudando nisso. Mas a paternidade esfrega o nosso egoísmo no chão. Quando a gente tem um filho, o nosso amor próprio, aquele egoísmo que carrega a gente, vai lá no chão e a gente começa a olhar para aquele ser que não é eu, de um jeito que a gente não consegue entender. Que até então era só eu que interessava, mas depois o eu parece que não interessa mais tanto e passa a ser aquele serzinho, ou aqueles serizinhos, né, que Deus coloca para nós. É no convívio familiar que os nossos piores defeitos vêm à tona. E é nesse ambiente que Deus vai nos ensinando a amar. Porque a família é o laboratório de Deus para que a gente aprenda a amar. A melhor definição de família que eu já vi. É o laboratório que Deus usa para a gente aprender de fato a amar. Porque pais, filhos, cônjuges são todos imperfeitos. Todinhos. São todos pecadores. Todos os membros de uma família erram todos os dias e precisam se perdoar para continuarem juntos, senão não funciona. Vocês que me veem aqui com roupa e com cara de pastor no final de semana, vocês não têm ideia de como eu fico quando eu estou com raiva. A Cris hoje não está aqui, né? Mas vocês não veem. Quem me vê com raiva é a minha esposa e às vezes a minha filha, quando eu não consigo esconder dela, porque a gente tenta, né? Mas às vezes a gente não consegue. Não é aquela melhor versão de mim, mas é uma versão que existe. E eu estou dizendo isso para que vocês compreendam que não é só a sua família que tem problemas. Todas têm. Todas. Não tem uma exceção. No dia de culto a gente só mostra a nossa melhor versão. Quando a gente vem entrando no pátio da igreja, a gente já muda o clima, né? Muda o ânimo. Aquela pior versão se revela dentro de casa. Quando deu aquele dia ruim e que você quer descontar em alguém, e aquele alguém está lá dentro da sua casa e você vai descontar. Por isso que a sua família é o laboratório que Deus usa para te ensinar, dia após dia, a amar de um jeito todo especial. Um amor até parecido com o amor que Deus tem por nós. O pai da história, ele faz coisas que nenhum pai daquela época e daquela cultura faria. Jesus faz isso de propósito na parábola que ele conta. Ele choca os ouvintes. As pessoas que ouviram disseram assim, não, um pai não vai fazer tudo isso. Porque o amor de Deus, ele é de um jeito que deixa a gente de queixo caído. É isso que Deus faz por nós? Quando Jesus está contando a história, tanto os pecadores e publicanos, né, os cobradores de impostos, que eram os marginalizados da época, como os fariseus e os religiosos, que eram os mais crentões, assim vamos dizer, eles ficaram se questionando, dos dois lados. Que pai faz isso? O meu pai não faria. Um pai oriental do primeiro século não divide a herança ainda em vida. Isso é graça pura. Vou dividir a herança, assim, como assim? Você ganhou, não fez nada por merecer e está ganhando? Nenhum pai faz isso. Um pai oriental do primeiro século não sai correndo para encontrar nem mesmo o filho querido, aquele que faz tudo certinho, muito mais um rebelde, sujo. Um pai oriental do primeiro século não sai da festa para tratar com o filho birrento que não quer entrar. Um pai talvez não faça. E essa era a intenção de Jesus, mas o nosso Deus, que se revela como Pai, esse faz. E ainda bem que ele faz. O amor do Pai é um amor incondicional. Incondicional é que não impõe condições. Não é, se você fizer tal coisa, aí eu vou te amar. A gente muitas vezes coloca as condições, né? Se você agir assim, aí tudo bem. Se você fizer assado, assim, mas não é se. É eu te amo, sendo você quem você é. Não importa qual atitude você vai tomar, eu te amo. Esse é o amor de Deus. E é um amor muito maluco, muito doido. E aqueles que já experimentaram a paternidade, eu falo isso, me incluo nisso, né? Nesse grupo, eu acho que esses que já são pais conseguem entender isso de um jeito diferente.
Eu, antes da paternidade, não fazia tanto sentido, mas agora pensando, um amor que vai além das condições. Um amor que não tem limite. O pai faz festa quando um filho perdido volta para casa. Pode ser pelo filho que se perdeu indo para longe do pai, mas também pode ser pelo filho que se perdeu ficando junto com o pai. E Deus gosta tanto de festa, que é dito na Bíblia que naquele último dia, quando Jesus voltar definitivamente em glória, nós vamos ser recebidos na festa do céu, que o Apocalipse chama de as bodas do Cordeiro. Uma grande festa. Uma festa de casamento. Um grande banquete que é preparado para celebrar a união definitiva da igreja, nós todos, com Cristo. E enquanto esse dia não chega, nós vamos celebrando, conforme a ordem de Jesus, o banquete espiritual da Santa Ceia, que é a união de Cristo com a igreja e a união de uns com os outros. Já aqui nessa nossa realidade marcada pelo pecado. Esse quadro famoso do Leonardo da Vinci teve em evidência esses dias. É só uma representação artística da Santa Ceia. E eu diria que ela ainda nem é tão boa, porque ela não mostra muito bem, não representa muito bem a cara do corpo de Cristo, a igreja de Jesus. Sabe por quê? Porque nessa imagem está tudo certinho. Você olha para a imagem, assim, a mesa está bem arrumadinha, o pessoal está com aquela roupa de domingo, parece que foi todo mundo no culto, né? Cara bonita. As nossas famílias, a comunidade de Jesus, se parece um pouquinho mais com essa outra obra de arte. De um artista da Idade Média também, chamado Jacopo Bassano. E aqui a gente percebe que nem tudo está certinho no lugar. Essa pintura, eu acho, demonstra um pouco melhor o que todos nós somos na mesa de Jesus. Pessoas imperfeitas. Nessa mesa tem o Mateus, que era cobrador de impostos, chamado de publicano, traidor do povo judeu, mas que foi aceito e foi perdoado. Nessa mesa tem o Pedro, que prometeu dar vida por Jesus, mas falhou por 3 vezes, negou, e foi aceito, foi perdoado. Nessa mesa tem o Simão nacionalista, o Zelote, que fazia parte de uma revolução armada para tomar Jerusalém, e foi aceito, foi perdoado. Nessa ceia tem até Judas, traidor. Tem gente com faca na mão, tem cachorro, tem gato. Não está mais parecido com a loucura e com a bagunça que é a nossa casa no dia a dia? Só com o amor incondicional de Deus por nós, para essa união de gente complicada, dá certo. Dentro de casa, dá certo numa comunidade de fé, só com o amor incondicional do nosso Deus. Para refletir e praticar. Se você guardar essa frase hoje, eu já fico feliz. A gente não guarda toda a mensagem, né? Mas uma frase dá para guardar. A tua família é laboratório de Deus para te ensinar a amar. E Deus faz isso um dia de cada vez. Todos os dias Ele vai nos ensinando. E a essência do amor, a essência do Pai é amor, é graça, é perdão. E aí a gente traz para aplicação para o nosso dia a dia. Tem alguém que você está precisando perdoar nesse momento? Olha para a história do pai que ama de um jeito que a gente não consegue compreender, que faz o que não se deveria fazer pelos 2 filhos. Te enche desse perdão. Come hoje do perdão de Jesus na ceia, no pão e no vinho. E ganhe forças para conseguir exercitar esse perdão, que eu sei não é fácil, mas é tão necessário na nossa vida do lado de cá da eternidade. Quando a gente estiver do lado de lá, aí já passou tudo. Mas do lado de cá, esse perdão faz toda a diferença. Amém.